onde é que esta crise o atingiu mais? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para lhe dar boleias financeiras. Faço de conta que você vai aqui sentado ao meu lado e vamos conversando sobre dinheiro. Hoje queria falar-lhe sobre como é que você foi ou não atingido por esta crise da Covid-19. Porque é sempre muito importante nós fazermos uma avaliação de danos. Para quê? Para nos protegermos da próxima pancada. Alguns ainda estão em dificuldades e é preciso tratar rapidamente. É como se fôssemos assim uma espécie de feridos de guerra, que ainda estamos nos cuidados médios ou intensivos em alguns casos, mas há outras situações em que parece que financeiramente a situação já passou, ou se não passou, enfim, não fomos muito afetados por ela, ou a perspectiva até é de que não venhamos a ser muito atingidos financeiramente, não tivemos quebras de rendimentos, ou tivemos uma quebra de rendimentos mínima, ou aquilo que perdemos acabamos por compensar porque não tivemos muitas despesas durante estes meses da pandemia da Covid-19 e, portanto, é tempo de balanço, ou pelo menos de um primeiro balanço, como se fosse assim uma espécie de primeiro round. Vamos ver então se partimos algum dente no meio disto tudo ou se foi uma situação mais grave. E isto veio a propósito de quê? Estava a ver um artigo no LinkedIn em que alguém pôs um artigo que eu achei muito interessante e que tinha a ilustração de um avião da Segunda Guerra Mundial. Não era bem o avião, era o desenho de um avião cravejado de balas. Cada bala era um pontinho vermelho. E então explicava esse artigo que a aviação inglesa, sempre que regressava um avião que tinha sido atingido por balas do inimigo, eles anotavam o ponto onde a bala atingiu o avião. Para quê? Para terem uma clara ideia de quais eram as partes mais atingidas, para reforçarem na construção de próximos aviões ou naqueles próprios aviões ao repará-los, quais eram as partes que deviam ser reforçadas para que mais aviões sobrevivessem. Naturalmente, as partes mais atingidas eram as asas, era a cauda e, portanto, a ideia do engenheiro ou dos engenheiros ou das pessoas que estavam a estudar esse assunto estavam, obviamente, a fazer bem, porque estavam a reforçar as partes mais atingidas do aparelho. E isso poderia ajudar à sobrevivência dos próximos pilotos e aviões que voltassem ao combate. Curiosamente, ao olhar para o desenho, havia partes que nunca tinham nenhum desenho de balas. Era o cockpit, era o local onde estava o senhor da metralhadora lá atrás e a parte da frente do avião. O que é que nós podemos aprender disso? Acontece que isto, o artigo fala num fenómeno de um efeito, não sei se esta é a expressão adequada, mas vamos chamar-lhe o efeito sobrevivência. Nós só olhamos, normalmente, para aquilo que sobrevive. Porquê é que não havia desenhos de balas, não havia anotações de balas nessas partes do avião? Depois de fazer esta pergunta, provavelmente você já chegou à resposta. Porque quando essas partes são atingidas, o avião cai e não sobrevive. Portanto, estavam a reforçar, e bem, as partes do avião que são atingidas, mas que, apesar de tudo, permitem sobreviver, mas não estavam, talvez, a reforçar aquilo que era mais importante reforçar, que são os pontos nevrálgicos, os pontos absolutamente fundamentais para a sobrevivência. Estavam, no fundo, a olhar para o lado errado. Estavam a olhar para aquilo que, à partida, parecia o mais importante e que, analisando com cabeça fria, não eram. E eu pensei, como é que isto pode ter alguma ligação às nossas finanças pessoais? Tem. Porque nós muitas vezes, quando temos problemas financeiros, seja por causa desta crise, seja por causa de outra situação qualquer, pode ser apenas um drama individual,
Podemos estar a falar de eu ficar desempregado, a minha mulher ficar desempregada, ficarmos os dois desempregados, mesmo que não tenha a ver com a Covid. A empresa fechou e acabou. É um problema. Posso ficar doente, posso ficar de baixa, posso ter de ficar a cuidar de pais idosos. Enfim, as razões podem ser imensas, não tem de ser especificamente isto. Portanto, é daquelas lições de vida financeira que se aplicam sempre. Nós olhamos para o problema que temos e esquecemos-nos do que levou àquele problema. Vou dar um exemplo. Todos nós sabemos que temos de pagar o IMI. É uma despesa fixa. A menos que esteja isento, tenho de pagar o IMI. E é um valor que não varia muito ao longo dos anos, a menos que eu peça a reavaliação do valor patrimonial da minha casa. Estou farto de falar nisso no blog, já gravei vídeos no YouTube, enfim, tem muita informação, não apenas no blog Contas Poupança, em muitos outros sites na internet. Deve, de 3 em 3 anos, fazer uma simulação para ver se está a pagar IMI a mais ou não, e se estiver a pagar IMI a mais, deve preencher um papelinho, entregar nas finanças, eles reavaliam e fica a pagar menos. Bom, mas excetuando isso, eu tenho de pagar o IMI. E vamos imaginar que eu chego à altura de pagar o IMI e eu digo, eu não tenho dinheiro para pagar o IMI. Ladrões, gatunos, é sempre a mesma coisa, é um imposto injusto, etc. Cada um pode dizer aquilo que muito bem entender, mas tem de o pagar. E a questão que eu queria colocar, que tem a ver com a tal história do desenho das balas do avião, é: será que o problema está no IMI? Aquilo que está a causar uma dificuldade financeira na sua vida é o IMI? É por causa do IMI que não tem dinheiro ao fim do mês, nesse mês ou nesses meses? Repare, eu estou a falar do IMI porque é daquelas despesas fixas, que não sobem nem descem muito e que são certinhas, não falham para o ano, vai ter de pagar, vai ter de juntar dinheiro para isso. Não há volta a dar. Então, se não tem dinheiro para o IMI, se calhar tem de olhar é para o cockpit. Tem de olhar para o lugar onde está o piloto. Como é que o piloto está, você, eu, estamos a gastar o dinheiro nos outros 11 meses para que a bala me tenha atingido no IMI? Vou dar outro exemplo. Chegam os seguros dos carros, sejam um, sejam dois, sejam mais. Naquele mês não tenho dinheiro para pagar o seguro do carro. E eu penso, olha, cá está, 2 balas nos seguros dos carros. Fui atingido outra vez. Estou ferido financeiramente. Mas todos os anos nós sabemos que temos de pagar esse seguro do carro. Portanto, se calhar há outras balas que estão a atingir o nosso depósito do combustível e que nos estão a fazer uma sangria financeira para que não tenhamos dinheiro suficiente para pagar essa despesa fixa. Lá está, estamos a olhar para aquele problema, mas estamos a ignorar completamente o sítio onde estamos a ser atingidos por outras balas ao longo do ano, só que se calhar como são balas mais pequeninas ou atingiram partes do nosso avião que nós nem sequer vimos que fomos atingidos. Porquê? Porque acabamos sempre por aterrar no aeroporto, porque nos atingiu num sítio que não é fundamental para nós conseguirmos voltar à base. E quais são essas pequenas despesas? É a alimentação fora, são férias que fugiriam ao nosso orçamento familiar caso fizéssemos contas, são se calhar anuidades ou mensalidades de produtos que não são verdadeiramente essenciais comparados com estas despesas fixas do IMI, do seguro do carro, do seguro de vida, da prestação da casa, enfim. Agora cada um tem de ver onde é que é atingido pelas outras pequenas balas ou por balas igualmente fortes, só que em locais que nós não estamos a ver que estamos a ser atingidos. Isto não quer dizer que não deva prestar atenção a essa bala específica. Voltando ao caso do IMI, se o atingiu, bem, vamos lá ver se da próxima vez me atinge menos, pedindo a tal reavaliação nas finanças. Os seguros dos carros estão a causar-me um ferimento financeiro, então vou encontrar um seguro para o carro que tenha as coberturas que eu quero e que preciso e não mais,
e mais barato. Se a prestação da casa me atinge todos os meses, então eu vou tentar baixar a prestação ao banco da minha casa, mudando de banco, mudando de seguradora do seguro de vida, enfim, etc, etc, etc. Agora tem de olhar para as suas despesas, encare cada despesa como uma bala, vamos falar assim, anote no seu desenho do seu avião financeiro onde é que está a ser atingido, mas sobretudo olhe para os locais que você acha que não têm problema nenhum, porque provavelmente é aí que está o perigo. É aí que está o perigo e é aí que todas essas balas que você não vê somadinhas podem abater o seu avião e pode ter de vir a saltar de paraquedas em território inimigo para salvar a sua vida financeira. Era esta a reflexão que lhe queria trazer hoje. Estou quase a chegar à SIC para mais um dia de trabalho. Esta foi a minha viagem de casa para a SIC e espero que tenha sido útil pensar um bocadinho fora da caixa para nós percebermos que a culpa raramente é dos outros. Nós temos é de saber gerir o nosso dinheiro de acordo com a nossa situação e não pensar que por os outros nos cobrarem muito, a culpa é dos outros. Os outros cobram-nos muito porque nós contratamos aquele serviço e ainda não fizemos nada para deixar de ter aquele serviço e passar para outro igualmente bom, mas mais barato, ou então manter aquele e negociar de maneira a pagar menos de uma forma que seja confortável para mim, para eu manter-me em voo e chegar sempre ao meu destino em segurança. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Subscreva este podcast, siga-nos nas redes sociais. Pedro Anderson Contas Poupança. Muitas felicidades, proteja-se, boas poupanças.